Olá, amigos, todos bem? Jesus, o nosso grande amigo, nos ensina muitas lições. E quando esteve encarnado aqui na Terra, Jesus contava histórias. Ele foi o maior contador de histórias que já existiu. E hoje nós vamos ouvir uma dessas histórias, a parábola dos talentos. Havia um senhor, dono de muitas terras e muitas casas. Certo dia, ele precisou fazer uma viagem. E naquela época, as viagens eram feitas em cavalos ou camelos. Então levava muito tempo para ir e voltar. A viagem do senhor ia levar bastante tempo. Então, ele chamou o seu trabalhador e entregou a ele uma caixa cheia de ferramentas. Olha só. O trabalhador agradeceu e voltou ao seu trabalho. O senhor então chamou um segundo trabalhador e também entregou a ele uma caixa de ferramentas. Mas essa caixa era um pouco menor, com um pouco menos de ferramentas. O senhor conhecia muito bem os seus trabalhadores, conhecia as suas capacidades e entregava as ferramentas de acordo com a capacidade de cada um. Por fim, o senhor chamou o terceiro trabalhador e entregou a ele uma caixa menor com só 2 ferramentas. Olha só. Esse servidor também agradeceu ao seu senhor e voltou ao trabalho. Então, o tempo passou e chegou a hora do senhor fazer a viagem. E assim ele foi. O primeiro trabalhador, sabendo que o seu senhor era muito bondoso, gostava muito das suas terras e do seu povo, usou as ferramentas para construir estradas, reformar casas, limpar lagos. Ele trabalhou muito, utilizou muito as ferramentas que havia ganhado. E ele foi percebendo que quanto mais utilizava as ferramentas, melhor ficava de trabalhar com elas. Ele ia conhecendo a melhor forma de usar cada uma das ferramentas e elas iam se adaptando às suas mãos. Cada vez o trabalho ficava mais fácil. O segundo trabalhador também utilizou muito as suas ferramentas, plantou árvores, cavou novos poços, trabalhou bastante. E também percebeu que quanto mais ele usava as ferramentas, melhor ficava de trabalhar com elas. Já o terceiro trabalhador lembrou que o seu senhor era muito exigente, gostava das coisas bem feitas. Então, com medo de perder ou estragar as suas ferramentas, sabe o que ele fez? Pegou a caixa de ferramentas e enterrou, deixou elas enterradinhas para não estragar. Ele tinha medo da reação do senhor se estragasse alguma ferramenta. E assim o tempo foi passando e chegou a hora do senhor voltar. E assim ele fez, voltou às suas terras. O senhor então chamou os seus trabalhadores para ver o que eles haviam feito com todas aquelas ferramentas que ele havia dado. O primeiro e o segundo trabalhador mostraram ao seu senhor todas as melhorias que haviam feito no local.
Muito feliz com o trabalho dos seus 2 trabalhadores, o Senhor deu a eles novas ferramentas ainda melhores e também novas casas. Eles ficaram muito felizes e voltaram contentes ao seu trabalho. Então, o Senhor chamou o 3º trabalhador e perguntou a ele o que havia feito com as ferramentas que ele lhe dera. Então, o servidor foi correndo e buscou a sua caixa de ferramentas que estava enterrada ainda. Ele não havia perdido nem quebrado nenhuma das ferramentas, mas elas estavam todas enferrujadas porque haviam sido enterradas e não foram utilizadas. Então elas enferrujaram. O Senhor ficou muito triste com o seu trabalhador, pois ele não usou as ferramentas que havia recebido. Então, esse trabalhador não ganhou novas ferramentas e nem mesmo uma nova casa. O Senhor ficou muito decepcionado. Jesus contou essa parábola para nos ensinar que nessa história o Senhor é Deus e os trabalhadores somos nós. E assim como os trabalhadores, nós recebemos muitas ferramentas, que são os nossos talentos, a nossa saúde, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, a nossa família. E o que Deus espera de nós é que nós usemos todas essas ferramentas da melhor forma possível, assim como os primeiros trabalhadores da história, que usaram e tornaram o lugar melhor, a vida das pessoas melhor. Nós devemos utilizar as nossas ferramentas que nós recebemos de Deus para trabalhar pelo nosso aprimoramento e para transformar o mundo em um lugar melhor. Gostaram da história? Um beijo e até a nossa próxima história.